Muito bem, Grupo Séries de Comunicação, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Séries Cast. Eu, Odair Leff, gestor comercial do Grupo Séries de Comunicação, juntamente com a minha colega Daiane Gissen, coordenadora de jornalismo. Olá, Dai, tudo bem? Olá, Odair, olá a todos os nossos ouvintes, pessoal que está sintonizando aqui no nosso Séries Cast. Uma satisfação estar aqui para mais um episódio e hoje mais uma história muito especial sendo contada. É verdade, vocês vão se encantar. E para o nosso episódio de hoje do nosso Séries Cast, recebemos aqui nos estúdios do Grupo Séries de Comunicação, grande Carlos Greff, ou Carlinhos, como assim é conhecido. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Grupo Greff, a Funerária Greff. E a nossa primeira pergunta vai para o Carlinhos. Muitas pessoas escolhem profissões pensando no que vão construir. E o Grupo Greff trabalha, além disso, lida com o que os outros deixam para trás. Como foi receber essa missão, Carlinhos? Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui no Grupo Séries. Primeiramente, né, a satisfação é toda minha, Daiane, estar com vocês neste momento, falar um pouco de fofoca, né? O bom é que a fofoca vai ser sobre a minha pessoa, então não vamos magoar ninguém, né? Em certa oportunidade, em uma das situações que, das poucas que a gente ensina alguém, trouxe nas palestras que eu fazia no sindicato do serviço funerário, teve um amigo meu que teve a oportunidade de se apresentar e ele disse: eu sou Carlos Alberto Greff, para quem não me conhece, e para quem conhece também, né? Não há diferença nenhuma, a pessoa não muda de nome para quem conhece ou não conhece. Mas, Odair, eu recebi essa missão de berço, né? Quase posso dizer que o meu berço foi quase uma urna, né? Eu nasci dentro de uma funerária, tá? Então, quando eu nasci, meus pais já tinham funerária. Então, essa missão foi me passado de berço, já estou nos meus tenros 60 anos. Então, desde a minha infância, eu vivi dentro de uma funerária, né? Na qual continuo até hoje. E espero que até morrer. Cara, definitivamente depois eu vou para dentro daquilo que eu vendo, né? Mas faz parte da vida. E, Carlinhos, a gente fala, né, da Funerária Greff, do Grupo Greff, a gente sabe tudo o que envolve o trabalho de vocês, especialmente em lidar com o luto. Como é que foi desenvolvido também essa delicadeza e esse cuidado que vocês têm com as pessoas que são no processo? E tudo isso vem, como eu te falei, vem de berço, tá? Sempre comentei e falo que o agente funerário, o serviço funerário, ele não é uma profissão, ele é uma vocação. Você tem que ser vocacionado para fazer esse serviço, né? Que realmente é um serviço diferenciado. Ele tem as suas peculiaridades. Momento de dor, de tristeza, de perda, né? O que nós fizemos bastante é a resiliência. Essa é a palavra-chave para nós. Resiliência. Você viver e passar junto com esses momentos. Aquele período você absorve um pouco daquela dor, daquele sentimento, e dentro desse contexto você tende a resolver aquele problema criado, que é a morte, né? A morte sempre foi e sempre será algo que a gente não se acostuma muito nem em falar, né? Então, dentro desse contexto, nós temos pessoas, e não só nós, o Grupo Greff, mas todas as empresas, todos os grupos que se envolvem em serviço funerário, ele tem esse contexto. A gente avalia o psicológico, emocional, de quem a gente vai contratar ou de quem está conosco.
É óbvio que tem muitos que a gente devagarzinho tem que, né? A nossa empresa é restritamente familiar. Muitos da família não conseguiram ficar dentro do ramo e foram procurar outra atividade fora, né? Então, os que ficam realmente são aqueles que têm condições emocional de estar presente nesses momentos difíceis. E só, Oda, para complementar o que o Carlinhos vem falando, tu disse que, né, cresceu dentro de uma funerária. Quando que tu percebeu que esse era o teu dom, que tu ia dar continuidade? Eu comecei a fazer a gestão da empresa, eu tinha 15 anos de idade. Até então eu fazia outros serviços mais leves. Eu sempre digo... sempre nas oportunidades, quando criança, eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos. Tá? Então ficou minha mãe, o meu irmão mais velho, o Nelson, que faleceu há 5 anos, e um tio, né, que ficaram tomando conta da empresa. O Nelson, na época, tinha 21 anos, que era o mais velho. Então o resto era tudo menores, quase que delinquentes. Então nós tivemos esse momento na vida, né? E foi-se naquela forma. O pai faleceu em 74, né? Eu tinha 7 anos quando meu pai faleceu. E até os 13 anos eu curti a vida doidado, né? Eu era doente. Eu era muito doente. Eu sofria de bronquite asmática. Então, assim, é um período que o inverno, então, era terrível. Eu passava mais no hospital que em casa. E assim foi até meus 12, 13 anos, né? Comecei a trabalhar na empresa como servente, né? O Odair já está começando a chorar. Eu comecei a trabalhar como servente, né? Junto com o Nelson, meu irmão, e foi indo a necessidade. Trabalhava de dia, então, com ele, né? Nós saímos nos interiores, nos cemitérios. Naquela época não existia tantos óbitos como existe hoje, né? Então, nós trabalhávamos e à noite eu estudava. Isso foi até os 15 anos. Em torno de 82, 83, por ali, já houve uma necessidade de nós começarmos a ter umas mudanças dentro da empresa. A cidade já cresceu, o número de óbitos já aumentou, necessidade de ter plantão, tal, né? E aí eu digo que eu fui o único vivo da família, que eu continuei aí a fazer a parte executiva e os outros meus irmãos todos trabalhavam, né? Eles continuam no trabalho do cemitério, essas situações que a gente tem até hoje, né? E então com 15 anos eu comecei a fazer a gestão da funerária Greff, e onde estou até hoje. Bom, Carlinhos, quem não conhecia o Carlinhos ainda aqui, um lado tão extrovertido que você tem, Carlinhos, como é que você consegue diferenciar este lado? O Carlinhos, a gente percebe, às vezes parece que está mais para animador de festa, né, do que ser um agente funerário. É um cara que levanta cheio de vida, com disposição, com alegria. Isso é um dom, Carlinhos? Olha, a minha família acha que é uma chatice, que eu sou velho, o pai é tudo chato, né? Mas assim, já levanto de manhã fazendo algazarra. A minha vida já sempre fui fazedor de bagunça. Gosto de uma arte, gosto de uma bagunça, gosto de uma algazarra e gosto de rir. Rir me faz bem. Eu tenho um palhacinho, acho que... Olha lá o que vocês vão pensar, dentro de mim. Não, mas isso é legal. E até tem um ditado, assim, vocês já devem ter ouvido falar, não só no Metoque, mas toda a região conhece o Carlinhos, e quando enxergam ele na rua, mas como é bom enxergar o Carlinhos, né? Tu sabe que e isso... você se olha no espelho e diz isso também, Carlinhos? Cara, toda manhã, quando eu... Como é bom cara, mais um dia tu vai ter que se aguentar. Então, assim, você é visto pelo que tu faz, né?
Entendeu? E é uma maneira que as pessoas, carinhosa, tá? De falar, de tratarmos, né? É difícil a pessoa não dizer isso, né? E, poxa, eu digo assim, pô, mas é bom ver todo mundo também, né? A gente sofre do mesmo mal, né? É claro que a gente não espera para amanhã, mas um dia vem. E, então, para que deixar de não ser feliz hoje e deixar para amanhã, né? Entendeu? Amanhã pode dificultar. Eu tive uma situação na minha vida, a questão de uns... Depois eu não me lembro se foi antes ou depois do Covid. Eu cheguei num estabelecimento aqui em Nome Toque, onde eu vou seguido, né? E um dia eu estava sendo atendido por uma moça que devia ter lá seus... Assim que nem as meninas que está aqui a dar, e mais as que não estão aparecendo, né? Elas não estão aparecendo, né? Mas para vocês que não estão vendo, tem 2 gatinhas aqui, viu? Tem 3, então, e os gatos velhos. Depois, se quiser cortar, tu corta, tá? E depois de ser atendido, na hora que eu estava saindo, essa moça me fez uma pergunta. Ela disse assim: seu Carlos, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo, ixi, né? Lá vem. Mas pode fazer. Aí ela me disse assim: como é que o senhor pode ser uma pessoa tão feliz, sendo que o senhor trabalha com a morte? Eu achei muito interessante. Pergunta profunda. Baita pergunta. Nunca tinha me pedido isso. Não. Tanto que eu não sabia nem o que responder. Mas... E o que você respondeu, Carlinhos? Aí eu disse para ela: querida, se nós sentarmos e eu te falar 10 minutos da minha vida aqui, tu vai ver que não tem motivo nenhum para ser feliz. Mas já que você me julga uma pessoa feliz, e realmente eu sou, eu tenho 3 pontos da minha vida que talvez seja o motivo da minha felicidade. Primeiro, Deus. Deus é tudo na minha vida. Deus para mim é o ar que eu respiro. Amo Deus. Deus faz com que a gente acorde de manhã, respira, né? Então Deus é tudo para mim. No princípio, Deus. Deus está à frente de tudo na minha vida. Tudo que faço, tenho certeza que Ele está presente. E segundo, eu disse para ela: eu amo o que eu faço. Aquilo que nós, dentro das minhas veias, corre sangue de agente funerário. Eu amo o que eu faço. E faço com carinho, faço com amor e faço com dedicação. E terceiro, guria, eu respondi a ela: esse é o meu jeito de falar, né? Talvez porque eu trabalhe com funerária, eu seja uma pessoa feliz. Porque eu vejo pessoas que têm projetos, têm planos, e esses planos, esses projetos não conseguem se realizar ou se concretizar. Vejo jovens, pessoas novas, velhas, né? Que a vida é interrompida. Então, talvez por isso eu vivo intensamente cada dia. E eu vivo intensamente cada dia. Tá? Então, a vida da gente se resume a vários. Não que o Carlinhos não tenha tristeza. Somos humanos. Entendeu? Mas se eu estou triste hoje, amanhã eu talvez não esteja mais. E se eu estou feliz hoje, talvez amanhã eu não esteja. E eu tenho que aprender a conviver com isso. A vida não é só um mar de rosa. A vida é altos e baixos. E eu sempre digo assim para as pessoas: quando a tua vida estiver lá em cima, aproveite. Porque um dia ela vai estar lá embaixo. E quando ela estiver lá embaixo, aproveite também. Porque disso aqui a gente também tira lição.
né? Então a gente aproveitando a vida nos dois pontos, nos dois extremos, tu vai ver que a vida não é tão ruim assim. E que nós temos mais motivo para ser felizes e agradecer do que viver chorando, reclamando e murmurando. Então, a vida da gente, a minha vida é assim. Eu começo o dia cedo e a mil pelo Brasil, entendeu? É difícil me pegar de mau humor. Por isso que eu digo, viu, Dai? Eu gosto de ver o Carlinhos, é tão bom. Se eu não enxergar mais ele, algum problema aconteceu. Ou foi ele, ou foi eu. Você sabe que nós temos o pessoal que faz a segurança na empresa ali. Então a gente tem tudo monitorado, né? Então quando a gente tem horário de ligar e desligar. Quando a gente desliga fora do horário, eles nos acionam para saber o que aconteceu. E tem um menino lá que há muitos anos ele está dentro dessa empresa de segurança. Aí ele já sabe, quando desliga ele já liga. Aí, seu Carlos, vai começar mais cedo hoje? Eu digo, vamos. Daí ele disse assim, então o senhor tem um bom dia. Aí eu dei uma risadinha, eu digo, bom dia para ti também. Aí ele não desligou. Aí ele me disse assim, mas eu estive pensando, seu Carlos, que se pro senhor tá bom dia, para alguém não é bom dia, né? É um questionamento. Realmente, né? Só lembrando daí também que o nosso Seriescast aqui tem uma parceria da Odonto Top, né? O seu Hospital do Dente aqui em Não Me Toque. Um abração para toda a equipe lá do Hospital do Dente. Carlinhos, eu gostaria que você falasse um pouco também. Eu sei que já vai 5 anos que nós tivemos o Covid, que chegou naquela epidemia bem forte de Não Me Toque, perdeu várias pessoas por essa doença. E você teve uma passagem, né, que você já contou aqui no Grupo Séries. Eu gostaria que você lembrasse essa tua passagem e se isso também, esse momento que você viveu, mudou um pouco a tua opinião de ser, de viver. Bom, eu agora comento que eu tenho 2 datas de nascimento, né? 19 de novembro de 66, que é... e dia 3 de março de 2021, né? E foi um momento realmente muito cruel, não só para mim, mas para todo mundo, né? Eu às vezes paro e penso e lembro das situações vividas naquela época, momentos difíceis. E como toda a área que foi atingida, né, era o pessoal da saúde, era o pessoal de funerária, morreu muita gente da saúde, morreu muito colega, dono de funerária, funcionários de funerária. E foi muito trágico, foi muito triste. Acho que a humanidade viveu momentos assim, realmente de uma extrema tristeza. Hoje nós encontramos pessoas que perderam familiares daquela época, que ainda não conseguiram aceitar, porque foi tirado delas o direito do luto. Lembra-te? Me lembro. Era do hospital para o cemitério. Então, tem famílias que ainda não aceitaram, ainda não conseguiram assimilar a questão da perda do pai, da mãe, do filho, né? Teve famílias aqui no Me Toque que perderam pai e mãe, questão de dias, em virtude disso aí. E foi tirado o direito delas, né? E eu acho que foi uma das coisas mais tristes na época. Tirado das famílias o direito do luto, que o luto tem que ser vivido.
E aquele momento que você vai numa capela mortuária, que você vê o teu familiar ali, isso faz parte do luto. E as famílias não tiveram essa oportunidade, sabe? Foi tirado delas esse direito. E hoje a gente encontra muitos amigos que perderam familiares e eles nos comentam. A gente não sabe onde foi, o que fez, como foi. E a gente passou por situações, né? E foi muito triste mesmo, gente. Eu não esqueço a oportunidade que eu tive que ir a Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, pegar pessoas daqui que faleceram lá, né? E onde é o estacionamento hoje do Hospital de Clínicas, quem já teve a oportunidade de ir, é um subsolo enorme, né? E aquele estacionamento estava cheio de câmeras frias. Eu imagino que devia ter de 10 a 15 câmeras frias. Cheio de gente que tinha morrido de Covid. E a gente tinha que entrar, e daí tu entrava lá e via aquele amontoado de saco preto. Então assim, foi um momento difícil. Você entrava no hospital, e isso eu senti quando eu fui internar, né? Quando estavam me levando a Carazinho para fazer a minha internação do Covid. E eu pensei nisso. De meu Deus, e talvez era a última oportunidade que estavam me vendo, né? E que eu estava vendo eles, né? E imaginava, poxa, talvez eu não volte mais, né? Então passou muita coisa na cabeça da gente. Então foi um momento muito difícil. E o tratamento lá em Carazinho, pessoas falecendo. Eu, quando internei, né, já comentei aquela vez, eu internei com mais 2 pessoas no mesmo momento, né? Um senhor de 82 e um rapaz de 34. Nós internamos na quarta, em torno das 9 horas da noite. Na quinta morreu o rapaz e na sexta morreu o vovô. E eu fiquei lá com o cartãozinho na mão, né? Mas graças a Deus a gente chorou. Então foi um momento muito difícil. E hoje eu ainda me emociono quando falo disso. O que mais veio na tua mente, Carlinhos, neste momento? O que mais você pensava? Eu penso nas pessoas que perderam seus familiares. É muito triste. Muito triste. Porque, reitero, foi tirado o direito de luto delas. Sabe? Você não viu mais. Nós não vimos, né? Nós que éramos as pessoas que eram encarregadas para isso, a gente não via. Você chegava no necrotério, tinha aquele material com a identificação e era isso. Entendeu? Então, isso foi muito triste. As pessoas morreram, as pessoas perderam o seu ente querido e não poder ter o direito de despedida. Isso foi cruel, cruel. Cara, isso aí não é humano, não é humano. Entendeu? Mas passamos, a gente passou, né? Já fazem 4 anos que eu estou aí, né? Eu me lembro quando, uns dias depois que eu comecei a viver de novo, né? Aí eu fui num lugar, num estabelecimento comercial que não me toca. Aí quando eu cheguei lá, o proprietário estava de cabecinha baixa. Quando ele olhou e me viu, eu disse: meu Deus, Carlinhos, nós já estávamos velando você. Eu digo, pois é, vai ter que ficar para adiante, né? Agora não tem mais, não foi. E agora eu também não vou, né? Não se entrega tão fácil. Agora não. Tiveram uma oportunidade, não derrubaram agora, né? Mas a gente brinca, mas a hora chega, né? Mas no momento não estou pensando nisso, eu estou pensando em projetos, em vida, né? Tenho muitas coisas para fazer ainda. Sabe que eu tenho que apreciar minhas merdas, né? Porque eu estou velho, porque eu falei antes, não dá para ir dormir sem fazer alguma merda na vida, né? Então, de noite, quando eu vou orar, eu sempre pergunto para Deus se eu fiz alguma coisa errada durante o dia, né?
E quando eu ouço um não, eu não vou dormir, eu fico acordado para fazer aquela relação. Para garantir. Para garantir que aquele dia eu não vou perder a oportunidade. Carlinhos, nessa tua última fala, em especial também sobre essa questão do Covid, o luto que foi tirado das pessoas, o que é muito importante passar por esse ritual de aceitação e também no que tu trouxe antes de trazer esse amor por aquilo que o senhor faz, que o senhor desenvolve no teu dia a dia, como é que o senhor vê a importância desses pequenos detalhes? A gente sabe que o Grupo Gref tem esse cuidado no atendimento com quem está ali, no suporte emocional. O quanto esses pequenos detalhes fazem a diferença no luto de cada pessoa? Bom, primeiramente, Dai, eu vou te corrigir. Se tu falar mais uma vez senhor, tá bem? Eu só tenho aparência de velho. A gente sente a positividade. Eu tenho uma máxima na minha vida. É uma filosofia, né? Às vezes é uma merda de filosofia, mas me ajuda bastante. O que você gostaria que fizesse para ti, faça para os outros. A maneira que você gostaria de ser tratado, trate os outros. Você não vai errar nunca. Né? E é isso que nós dizemos dentro da empresa. Poxa, vamos fazer para eles o que a gente gostaria. Que na hora que nós precisássemos, alguém faria para nós. Sabe? Então, dentro desse contexto, nós gerimos toda a questão do luto. Respeito, né? Tem respeito, né? Não tem respeito. Isso a gente trata muito. Tanto que os meninos lá não usam o telefone, né? A gente faz atender, às vezes a gente vai atender esses casos mais trágicos, né? Ninguém usa telefone. Para não ter correr o risco de um dia vazar alguma imagem e achar que foi a gente. Então, esse cuidado todo, nós precisamos ter, primeiramente, o respeito. Respeitar a dor do próximo. Tá? Ele está passando por uma dificuldade. E nós temos que ajudá-lo. Respeitando, acolhendo, né? Acolhimento. Como é bom ser bem acolhido em qualquer lugar. Eu, quando chego assim, eu até acho que vocês exageram. Nem merecia tanto, de tão bem acolhido que eu sou. Entendeu? E o acolhimento é tudo. O respeito. Tá? Eu tava brincando, eu sei que por isso que tu me chama de senhor, por causa do respeito. Eu, como respeito é bonito. Então, se essas coisas, você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, mudaria muito, inclusive o mundo, né? Muitas coisas mudariam na nossa vida se nós pensássemos, todo mundo pensasse, mas todo mundo é muita gente, sempre dizem, né? Dessa forma, né? Tratar o semelhante como você gostaria de ser tratado. Simples assim. Simples assim. Carlinhos, exatamente. Carlinhos, você falou sobre projetos. Sei que o Grupo Gref tem projetos também na questão de pets, né? Ampliação do Grupo Gref. O que dá para nos revelar? Bom, os projetos, eles não nascem de um dia para o outro, né? A gente vem vindo. Quando é para mim parar de falar, tá? Fiquem à vontade. Senão pode pedir um lanche aí que não adianta. Os projetos já vêm de anos, né? Um era a parceria num crematório. Hoje o Grupo Gref tem parceria com um crematório próprio, onde a gente vai poder trabalhar um pouco mais em conta os valores de cremação, né? Porque nós temos uma parceria com o crematório que o Grupo Gref faz parte. Dá para dizer onde fica localizado? Fica localizado em Coronel Barros. Coronel Barros. Um pouco adiante de Juí. 285, né? Uhum. Tá? E um projeto de 5 anos,
né? Estava guardado, a gente está 5 anos que nós estamos trabalhando nisso. É um grupo de 15 empresários. E fizemos um pouco de empresas, né? Antigamente era como agora tem outro nome, né? Continua sendo. Uma junção, então, vamos lá do gaúcho mesmo, uma raiz. Nós fizemos uma junção lá de 15 empresários, todos da região, né? E em 2020 a gente começou com esse projeto. Então faz 5 anos. E agora ele tem uma licença já, a questão de 3 meses nós já estamos com a licença para fazer as cremações. Né? Então a gente conseguiu os valores de cremação mais em conta, tanto que a gente está prevendo que a demanda da cremação vai ser uma crescente. Sem dúvida nenhuma, o futuro é cremação. Até pela uma questão de espaço. A gente tem um exemplo aqui no nosso cemitério, aqui em frente à Brigada. Então, espaço, meio ambiente, essas coisas todas aí, né? Legislação, que cada vez está mais complicada. Hoje os cemitérios que estão montados. Para você criar um novo cemitério é muito difícil. Hoje é mais fácil você criar um crematório do que um cemitério. O ritual vai continuar o mesmo. O ritual é o mesmo. Só você leva o corpo para a cremação. Sai do sepultamento convencional, né? Que é o cemitério, e faz a cremação. Porém, ainda existe a possibilidade de, mesmo a cremação, os restos, né, serem sepultados. A maioria faz isso, porque é difícil a família que não tem um jazigo num cemitério. Então as cinzas podem ser depositadas, ou aspergidas, guardadas, enfim, N coisas podem ser feitas com a cinza. Tá? Depois de um corpo cremado, você tem infinito tempo para decidir o que você vai fazer. Até em casa pode deixar, não tem problema nenhum. Né? Tá? E, sim, a grande novidade, um projeto agora é um memorial pet. É isso, Carlinhos? Isso aí, Suraí. Estamos aí agora com o nosso memorial pet, que nós também um projeto que já são 3 anos que nós estamos com esse projeto aí, né? Nós vamos trabalhando nele e agora temos com o memorial pet E Não Me Toque, e Carazinho. E Não Me Toque. Quem quiser se despedir do seu animalzinho de estimação, então o Grupo GREF também estará atendendo e cremando esses animais? Nós temos uma sala de despedida, né, no nosso empreendimento. Se a família, se o tutor quiser fazer a sua homenagem, um tempo de despedida, nós temos dispondo desse espaço e a cremação. Nós pode fazer a despedida e cremação, ou pode fazer só a cremação. Aí tem essas 2 opções. Essa sala onde está localizada, para quem está nos assistindo? Essa sala está localizada o nome da rua do Coreiro, hein? Fernando, né? Fernando Storm. 28. Para baixo da Cotrijal ali. Certo. Acho que tinha um pet ali. Perto da Floricultura Sebastiani ali, né? Isso, na esquina. Na esquina, tem a Sebastiani, e no outro lado da rua ali tem o Memorial Pet, que está atendendo. E a nossa loja em Carazinho fica na Avenida Pátria, para baixo da Unimed, na Avenida Pátria, lá embaixo, né? Na esquina tem umas salas comerciais. Ali está localizado o nosso Memorial Pet na cidade de Carazinho. E existe alguma diferença no processo crematório entre a pessoa, animal? Existe alguma preparação diferente que precisa ser feita nesse processo, Carlos? O humano é mais complicado, né? O humano, a legislação é mais rigorosa. Tá? Então, existe um preparo diferenciado para o humano. Tá? O animal é um pouco mais básico, mais simples. Mas o humano, sim, o humano tem uma legislação um pouco mais rigorosa. Em questão de tempo, questões de autorizações,
essas coisas legais, né? O animal é mais prático em virtude do tutor. A parte burocrática. Burocrática, E o tempo de cremação também é bem menor, né? Mas nós temos lá no nosso empreendimento, vamos já falar, existe o forno humano e existe o forno de animal, o PET, tá? Então não há mistura. Nós temos 2 fornos lá, o humano, né? E o PET. Então são 2 fornos diferenciados. Não é cremado no mesmo espaço. O humano tem o seu forno e o PET tem o forno também, separado. E questão do Grupo Greff de atendimento, sei que o Grupo Greff hoje também já atende alguns cemitérios em Carazinho, mas existe uma ideia de expansão também? Estamos com uma ideia aí amadurecendo aí para começar a partir para mais distante, outros pagos. Dá para antecipar aí pra gente, Carlinhos? Querido, dá. Esse eu vou guardar. Pela excelência que o Grupo Greff tem, Com certeza. Por esse momento de dor que o Grupo Greff tem com aquelas pessoas que partem, tem uma história, essa atenção assim de tanto amor, de tanto carinho que você já falou, que vocês prestam, que gostariam de receber. O Grupo Greff tem uma atenção muito especial neste momento de partida. A grande dificuldade hoje, como todo o setor, né, é a mão de obra. E o nosso é muito especial ainda. Entendeu? Você tem que selecionar bem as pessoas que você vai contratar. Tá? Então, às vezes, os projetos demoram um pouco mais para sair do forno em virtude disso. Tá? Mas todos onde a gente puder, nós estamos com a gestão do cemitério na cidade de Carazinho também, né? Tá? Com um projeto de ampliação também. E como a gente está no ramo, a gente se especializou, né? A gente está dentro de um processo de funerária e cemitério. Tá? Já temos prefeituras nos procurando para a gente fazer gestão cemiterial também, cemitérios particulares. Então, devagar a gente vai andando aí, as pecinhas vão se ajustando e a gente vai avançando. As fronteiras aí. E, Carlinhos, falando justamente sobre esse olhar também, porque de qualquer maneira o Grupo Greff tem essa empatia, mas é uma empresa e precisa estar sempre buscando tecnologia, inovação, se atualizando no mercado, porque é isso que faz a diferença também. Vocês também têm a técnica de tanatopraxia, né, que é uma das poucas aqui da região que faz isso. Como é que é esse olhar para o mercado também, de ver isso como a parte burocrática do negócio? Economicamente, nós somos uma empresa como qualquer outra. Tá? Economicamente, nós temos os nossos encargos, nós temos profissionais, você tem uma legislação, né? E você tem que observar todos esses detalhes. Tá? Na aquisição de mão de obra também há uma dificuldade. Tá? Então, dentro desse programa todo que a gente faz, a Bíblia diz assim, qual é o rei que antes de ir para a guerra não senta e vê com quantos soldados precisa ir, né? Se 1.000 vai chegar, só 500, e a gente faz a mesma conta, tá? Mas para nós ir tal cidade, o que é que nós vamos precisar? Né? Então, isso, economicamente, a nossa gestão é a mesma, você tem que saber o que tu vai enfrentar, tu tem que fazer os cálculos e bem consciente daquilo que tu vai enfrentar. Tá? Porque como gestão, o serviço funerário também precisa ter aquele detalhe de você observar as situações em cada lugar que você for. Porque cada cidade que a gente vai é uma cultura diferente. E você tem que se adaptar a essa cultura. Tá?
A gente está em uma cidade aí que a cultura é diferente. E você não pode ir com a tua, impor a tua. Até tu pode depois, indo devagarzinho lá, colocando a tua cultura, o teu modo e tal, a forma de gerir. Mas inicialmente você tem que acatar o que tem ali, né? Então você tem que ser cuidadoso nesses detalhes, né? Você tem que ver o mercado, ver como é que ele funciona e devagarzinho você ir trocando as pecinhas até o pessoal achar que a tua cultura, o teu método de trabalho é melhor que o que eles tinham. Tá? Então você tem que fazer e quase sempre quando você vai fazer uma administração do ramo funerário, porque é um ramo bem diferenciado, né? Entendeu? Por ele ser um serviço público, atinge todas as classes, você tem que estar preparado para isso. Entendeu? Você não pode... eu sempre digo, cada funeral é feito de uma forma diferente, nenhum é igual ao outro. Tá? O que você fez ontem não é igual ao que você vai fazer hoje. Famílias diferentes, culturas diferentes, que você tem que entender. E hoje a geração que a gente está atendendo é uma geração Z. Entendeu? Hoje as mudanças são várias. Hoje você tem tudo na tua mão. As oportunidades são diferentes. Tá? O que eu sempre digo, se o povo vivesse só em Não Me Toque, seria uma maravilha, né? Não sabia que tinha. Tem um desenho que eu esqueci o nome lá, daquela família que vivia só numa caverna, né? Sim. É? Você não assiste desenho, gente? Sim. No meu tempo, quando a minha tinha minhas crianças. No meu tempo era o Fred Flintstone e tal. Mas tem acho que lançaram 2 ou 3 aí. E eles viviam só naquele mundinho deles, né? Só na caverna. Não tinha luz, beleza. Né? Aí depois que a filha, eu acho que o filho pulou e foi para mais adiante lá, que eles viram que tinha coisa diferente, poxa. Né? Então, se o nosso mundo fosse só esse, nós estaríamos bem. Mas hoje não. Os nossos filhos têm acesso a tudo. Nossos netos, nós temos acesso. E a gente vê as coisas diferentes que tem lá fora. E no ramo funerário é a mesma coisa. Entendeu? As pessoas estão mais exigentes. A geração Z, ela tem oportunidade de viajar, né? Fazer intercâmbio. E daí ela vai estudar, já leva o pai e a mãe. Ela vai conhecer coisas diferentes. E nós estamos vivendo essa mudança. E o ramo funerário tem que se adaptar a essas mudanças. Tá? Por mais... a morte... mas ela tem os seus requisitos e tem as suas formas diferentes. Tá? Uns anos atrás, quem é que falava em cremação? Não existia. Né? Antigamente, antes das preparações hoje que tem a tanatocracia, não tinha como esperar um familiar vir de uma cidade distante porque precisava fazer o sepultamento. Hoje, nós podemos conservar um corpo até 30 dias. Tá? Então, são essas técnicas que nós estamos trazendo para poder atender a demanda. É difícil? Não. Muitas vezes acontece. Não 30, mas 2, 3 dias. As famílias pedem muitas vezes para segurar, para poder ver os familiares chegar. Então você se adapta a tudo isso. Isso é tudo uma questão que você tem que implantar devagarzinho essas situações. Para quê? Para atender as novas tendências do mercado. Tendências foi legal, eu gostei dessa. Entendeu? Então isso tudo precisa. É um ramo atípico. O processo de vivenciar e de viver o luto, o senhor percebe que teve uma diferença também? Seguiu essa mesma mudança a forma de viver o luto das famílias? Bom, a morte em si já superou décadas e décadas, né? A morte é a mesma de muitos anos atrás, né? Ela não mudou, ela mesma. A forma como ela está se apresentando agora mudou. Isso a gente tem que acompanhar. Tá? Antigamente você via uma pessoa ficar doente 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Hoje é uma semana.
numa semana a pessoa está viva e de repente não está mais. É rápido, o quadro está evolutivo. Né? Então, a forma hoje como a gente está vendo a situação pós-pandemia, né? Vamos tratar assim, né? Porque, vamos falar a verdade. Mudou muito. Mudou muito. Né? Mudou muito. Tanto que por isso que eu falei para vocês que meu dia começa cedo e que de repente ele não vai acabar. Mas pelo menos começa bem. Né? Pode não acabar, mas o começo dele foi maravilhoso. Então, essas situações que nós estamos vivendo hoje, pós-pandemia, fez com que as pessoas mudassem. O que mais cresce hoje? Turismo. Olha, as pessoas querem viajar. Aproveitar a vida. Aproveitar a vida. Eu aproveito. Por que os outros, né? Todo mundo tem que aproveitar. E é o que eu digo, a gente vive. Né? Vivam e não morram. Para morrer tem tempo. Né? E para viver não. Então a gente tem que viver. Por mais que a gente saiba que um dia vai morrer, mas vamos viver. É o que eu digo sempre. Vivam. Vivam. Para que pensar na morte? Deixa pro dono da funerária pensar. Deixa pro dono da funerária se preocupar, cara. Eu digo, é tão bom. Não, deixa que o dono da funerária. Esses dias eu encontrei um amigo meu aí no centro, numa instituição bancária. Eu ia falar o nome, ia fazer propaganda já. E aí ele disse: paga. Tô bem, Calixto, tô bem. Eu digo, isso aí, cara, isso aí. Os grefes que se lasquem, portanto, tu tá bem. Deixa que eles esperem a hora certa. Não, é a funerária que espere, que quer, pressa pra quê? Entendeu? Essa é a dinâmica da vida. Você viver. Cara, a gente perde tempo com tanta bobagem, né? O ser humano, tanta loucura que estão fazendo nesse país, né? Ah, pra que tudo isso? Pessoas se odiando, se matando, né? O nosso trânsito no metrô, que esses dias eu estava parado num lugar aí, eu estava de carro, eu estava parado, rapaz, eles metem o dedo na buzina. Tem parece. Pressa. Pra que pressa? Entendeu? Gentileza gera gentileza, meu amigo. Entendeu? Se eu deixar o carro da frente ir... Empatia. Olha, entendeu? Aí taca, como se ele nunca fosse fazer merda no trânsito, né? E fiquei pensando, poxa, o cara buzinou doido. Se eu tivesse tempo, eu ia acompanhar ele, porque provavelmente numa esquina próxima ele ia fazer uma merda. Entendeu? Mas nós queremos buzinar, nós queremos, né? Eu acho que é pra chamar atenção, né? Entendeu? Eu chamo atenção pelas loucuras que eu faço, entendeu? Pelo jeito maluquinho. Mas então a vida é maravilhosa, gente. Que Deus queira que eu vá até os 100 anos. Minha família vai me odiar, mas fazer o quê? Entendeu? Ninguém mandou a cegonha me deixar ali na caminha dos grefes, né? Entendeu? Então, o modo que a gente vê a vida faz com que a gente viva. Entendeu? Posso falar de novo? Simples assim. Simples assim. Não tem dificuldade. Falar em dificuldade, Carlinhos, nessa sua trajetória toda, qual foi o ponto assim que você lembra de alguma dificuldade que você teve em algum caso, ou até mesmo que você sentiu que você precisava evoluir? Bom, eu vou te responder o que eu respondi. Eu tenho dificuldade todo dia. Todo dia tem dificuldade. Tá? Algo marcante. Todo dia tem dificuldade. O importante é que você resolva essa dificuldade. Todo dia. Ache solução. Não, nem um dia é igual ao outro. Entendeu? Ainda mais nos 60. Sempre tem uma coisa diferente. Um dia dói isso, outro dia dói aquilo. E a vida é assim. Cara, esse é o ponto que a gente diverge muitas coisas. Porque nós queremos que a nossa vida seja um mar de rosa. Tudo vai perfeitamente. Eu não é. Aí quando dá uma merdinha lá, escancara. Amaldiçoa isso, amaldiçoa. Não. Nós somos humanos, é normal nós ter dificuldade. É normal nós passarmos, ter problema. Cara, tem aqui, se tivesse 2 super-homens e 3 mulheres, maravilha. Não seria ideal? Perfeito?
É ou não é? Sempre digo, nós temos a vida ideal e a vida real. A ideal é que tudo vá bem. Mas a real é outra. Tu vai ter problema de saúde, tu vai ter problema no trabalho, tu vai ter problema de família, vão te chamar na escola por causa que o filho, a filha, entendeu? Tá, e daí? O mundo vai acabar por causa disso? Não. Nós vamos acabar. O mundo vai ficar. Então, a forma como a gente vê as situações, a vida, é que nos torna o que nós somos. Cara, se eu quero todo dia levantar e ser uma pessoa amargurada, eu vou ser. Mas eu pretendo ser uma pessoa alegre e feliz. Simples assim. Simples assim. No meio de um mundo que tá louco, rapaz. Tá louco. Entendeu? A tendência minha era ser colorado até morrer. Continue assim. Ai, meu querido, né? Mas na hora tu vai querer virar gremista daí. De gremista. É óbvio. Pra dizer que morreu um gremista. É melhor morrer um deles do que um nosso, né? Olha, assim, a gente teve mais esse episódio lindíssimo hoje. Extrovertido, alegre, com essa figura fantástica. E vocês são os amor. Muitos ensinamentos também, Carlinhos. Se teve ensinamento, eu vou cobrar, tá? Não, vai ter que cair um royaltyzinho aí, né? Isso eu vou deixar tu negociar com o Odair. Viu como é que é, né? Sempre sobe, sempre. Né? O orçamento familiar, mas é sempre o homem que paga, né? O orçamento é familiar, mas o Pix sai da conta do homem, né? É verdade. Carlinhos, foi um prazer receber o nosso SériesCast hoje, que tem um apoio também sempre do Hospital do Dente aqui no Metoque. Um abração para toda a equipe lá. Um prazer conhecer um pouco mais dessa pessoa alegre, extrovertida, né? Que luta com momentos difíceis que as pessoas passam. Bom, eu agradeço. Daí, a direção, hein? Eu acho que fizeram merda, mas tudo bem. Depois nós vamos ver se é verdade ou não, né? Obrigado a vocês, tá? Espero realmente que foi muito, mas muito bom mesmo esse bate-papo aí, tá? Espero ter trazido uma imagem diferente da vida, daquilo que somos e o mais importante, para onde vamos, né? Que nós vamos. Esses dias a última daí eu vou embora, tá? Assim, eu tava conversando, eu tenho uma tia com 96 anos, viva ainda, irmã do meu pai. Aí esses dias eu tava meio maleixo, né? Digo, olha, vocês podem parar. Falei pros caras da funerária, pode parar. Eu tenho uma tia com 96 anos e eu com 60. Vamos lá primeiro. Vamos lá primeiro, coitadinha, né? Imagina, porque essa mulher não está sofrendo. Vamos lá primeiro, depois vocês pensam em mim. Então, assim, muito obrigado a vocês aí pelo carinho. Sempre muito à vontade, tá? Vocês são os amores. A todos que nos ouviram, que nos viram também, né? Viram que eu sou, pessoalmente, eu sou feio. Agora, depois, vamos ver como é que ficou agora. Se não melhorou, piorou. E assim tivemos nosso SériesCast hoje, que sempre tem um apoio aqui do Odonto Top, o nosso Hospital do Dente, aqui em Nometoque daí. Agradecendo o Odair, Carlinhos e, claro, o nosso patrocinador, o Odonto Top, que está sempre com a gente aqui no SériesCast. Uma satisfação muito grande encerrar mais um episódio que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. O pessoal pode acompanhar no YouTube também, no nosso Spotify, é só pesquisar por SériesCast. Mais um episódio se encerrando e, claro, agradecendo a oportunidade.